Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal A Bíblia Diz. Eu sou Fernando Campos e hoje nós vamos estar falando sobre valores inegociáveis. E eu quero convidar você a assistir esse vídeo. Valores inegociáveis são aqueles valores em que nós não devemos abrir mão, são aqueles valores que para nós são pontos em que não há discussão. São aqueles valores que para nós que cremos na Bíblia, sendo ela a revelação inspirada de Deus, ela sendo a expressão da sua revelação a nós, sendo toda ela, de Gênesis a Apocalipse, inspirada por Deus. A Bíblia não tem algumas partes em que ela contém a palavra de Deus, ela é a revelação da palavra de Deus. E nos dias de hoje, devido ao momento que nós vivemos atualmente, que alguns chamam de pós-modernidade, outros também chamam de modernidade líquida, exatamente porque você não consegue solidificar valores que 30 anos atrás eram valores que eram seguidos, que eram respeitados, né? Hoje já nem tanto, depende do contexto, né? Muitas coisas estão mudando e isso afeta inclusive nos nossos dias a nossa forma de cultuar, de buscar a Deus, de expressar a nossa adoração a Ele, a nossa forma de nos relacionarmos com Ele, inclusive, é afetada por isso. E eu gostaria de mostrar para vocês que já na época da igreja, né, na época em que a igreja, nos primórdios da igreja, já havia muitas dificuldades em se estabelecer exatamente isso. Quais são aqueles valores que são inegociáveis, aqueles valores que são absolutos, valores dos quais não pode haver discussão sobre se é certo ou não, porque são os valores revelados a partir da palavra de Deus. Mas antes disso, eu gostaria de pedir encarecidamente a você, que é novo aí no canal, está chegando pela primeira vez, para que você se inscrevesse no canal e ativasse também as notificações para que você pudesse estar recebendo novos avisos quando nós publicarmos vídeos que são postados aí semanalmente, né? E para você que já é, né, assinante, né, que já é aquele que já assinou o canal, que já faz parte, né, do canal A Bíblia Diz, que você pudesse então deixar aí o seu like, né, para nós, que é muito importante, que dá o direcionamento, né, para aquilo que nós entendemos, para que o próprio YouTube entenda e perceba, né, o seu interesse por vídeos desse tipo. Eu agradeço aí a sua colaboração. Muito obrigado. Como eu dizia, né, já na época da igreja primitiva, nos primeiros dias, nos primórdios da igreja, já haviam esse tipo de problema. Né? A igreja recém-estabelecida, recém-fundada, ela já enfrentava diversos problemas, né, acerca de questionamento de valores, questionamento de definições, em diversas localidades. Eu tenho aqui algumas passagens, né? Hoje eu estou utilizando a Almeida Revista e Atualizada, né, da Bíblia Cheque, como eu já falei em outros vídeos, é a Bíblia de estimação, né? Essa aqui é o xodozinho. Eu tenho algumas passagens, eu vou estar colocando aí na tela para vocês poderem estarem vendo, e vou lendo aqui os textos, porque são diversos. Por exemplo, a carta aos Gálatas diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Temos também o apóstolo Paulo alertando Timóteo, né, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versos 1 e 2. Vamos ver aqui. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Temos também Judas, né? A epístola de Judas, onde ele fala, já muito possivelmente para uma igreja de segunda geração, né? Aquela primeira geração que começou lá no Pentecostes, né, dos apóstolos, muitos deles talvez já tivessem àquela altura já sido martirizados, a igreja já havia crescido, né, por todo o império naquela época, e nesse momento Judas então está escrevendo. Veja o que ele diz aqui nos versos 3 e 4 da sua carta. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação,
foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e que negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, você já começa a perceber, né, um padrãozinho ali, né, das pessoas que se desviaram da verdade, que tomaram a verdade pela injustiça ou pela mentira, substituíram uma coisa por outra, questionamento de valores. Veja que Judas já alerta, né, aos fiéis, né, aqueles que criam em Jesus Cristo, as comunidades das igrejas, para que eles batalhassem pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pedro, o apóstolo Pedro também na sua segunda carta fala algo muito parecido, no capítulo 2, verso 1, veja só. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Veja então que Pedro, né, está questionando no caso que eles não criam mais na vinda, né, de Jesus Cristo, na manifestação física dele, né, renegando o Senhor Jesus. Então estavam chegando a esse ponto, falsos mestres. E João, possivelmente, aí na época em que escreveu a sua carta, a primeira epístola, era ele possivelmente já o último apóstolo dos apóstolos vivos, né? Já no final do primeiro século da igreja. Olha só o que ele escreve no capítulo 4, versos 1 e 2. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Veja só, então, eles estavam negando a encarnação de Jesus Cristo, que Jesus Cristo tivesse realmente nascido, né, da Virgem Maria, que tivesse assumido o manto da humanidade, que tivesse realmente sido homem enquanto viveu aqueles 30 e poucos anos em que ele andou entre nós. Então eles estavam negando frontalmente isso, né, ao que o apóstolo João vai comparar com o espírito do anticristo, né, que quer dizer em lugar de, né? Então eles estavam querendo no lugar da doutrina a respeito de Cristo, da dupla natureza divina e humana de Cristo, eles estavam querendo colocar outra coisa no lugar. Olha o perigo. Então, por essas passagens que nós lemos, a gente já pode perceber que já na época dos apóstolos, inclusive, na formação, na fundação, nos primeiros passos da igreja, já haviam, né, falsos ensinos, falsos mestres, ora ensinando doutrinas judaizantes, ora colocando elementos da cultura helênica ou da cultura grega, né, filosóficos, colocando coisas diferentes, tentando misturar isso com a fé, com os princípios da fé e da palavra de Deus. Então, todas essas coisas, vejam que os apóstolos escreveram para alertar aos fiéis daquela época para que não fossem enganados por esses ensinos falsos. Mas para você diferenciar o que é falso do que é verdadeiro, você tem que saber o que é verdadeiro, você tem que ter definido o que é verdadeiro. O problema que estava acontecia naquela época, que hoje, infelizmente, também acontece, é que assim, partindo do princípio, né, de que você tem a Bíblia na mão, as pessoas pegam a Bíblia e a interpretam livremente ou conforme os seus propósitos, ou conforme os seus entendimentos, ou conforme os seus desejos, né? E aí você tem uma chance de incorrer em erros sérios, esquecendo-se dos princípios de interpretação corretos, né, e seguidos por todos, né, há muito tempo, tanto no Velho Testamento quanto especialmente no Novo Testamento. Então, para evitar esse tipo de problema, né, os apóstolos começaram já nas próprias epístolas, você percebe eles colocando algumas fórmulas, sintetizar alguns ensinos que são básicos, que foram cridos por toda a igreja, né, e que posteriormente foram cridos por vários cristãos de várias épocas por muito tempo. E daí surgiram, por exemplo, os credos e confissões de fé.
que eram resumos, que eram sínteses, a partir dos ensinos da Bíblia, a partir do ensino apostólico, daquilo que era inegociável. Ou seja, se o falso mestre, né, ou alguém que se colocasse na posição de mestre, fosse ensinar para os cristãos da época alguma coisa que fosse diferente daquilo que eles já conheciam e tinham como premissa básica, né, a respeito de Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, sobre a unidade da igreja, a ressurreição dos mortos, a volta de Cristo, o julgamento final, entre outras coisas, né, que são assim básicas, são chave, né, em relação à doutrina da igreja. Então, alguma coisa fora disso, então essas pessoas eram rechaçadas, eram tratadas como hereges, eram colocadas aí em disciplina, eram confrontadas pela liderança da igreja e assim sucessivamente. Nos nossos dias, a gente tem algumas questões que se levantam no nosso meio, alguns pontos que se levantam no nosso meio sobre o questionamento, muitas das vezes, do nascimento miraculoso de Cristo, da natureza humana de Cristo, da natureza divina de Cristo, né? A respeito do Espírito Santo, da personalidade, da pessoalidade do Espírito Santo, da pessoalidade do próprio Deus Pai, né? Então, muitas coisas assim são questionadas, né, desses valores. Por isso coloquei como título, né, para esse vídeo, de valores inegociáveis, porque dependendo da visão que a pessoa tem a respeito dessas questões, não tem conversa. A conversa morre ali, né? A conversa morre ali porque você está falando de repente para alguém e a pessoa tem uma visão totalmente oposta a respeito daquilo ou uma visão misturada. Então fala, já não dá para a gente continuar o nosso debate, a nossa conversa, né? Como eu dizia, já no Novo Testamento a gente percebe, né, essas sínteses, esses resumos, como por exemplo a fórmula batismal, né? Mateus 28:19, olha, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim sucessivamente. Então, são esses pontos. Bem, no Novo Testamento nós temos então diversas passagens, né, que enfatizam alguns pontos doutrinários, que são questões assim importantes, né, bases, né, colunas da nossa fé. Por exemplo, ênfase em Jesus Cristo. Você tem lá Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11, que fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja então a ênfase em Cristo, no seu ministério, a sua obra, a sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição. Então coloca pontos principais aí a respeito da vida de Cristo. A gente tem outras passagens, né? Poderia citar aí 1 Timóteo 3,16, 1 Pedro capítulo 3, do 18 ao 22. Nós temos aí também uma passagem, eu vou citar só uma, né? A gente teria outras. Por exemplo, uma passagem centralizada no Pai e no Filho, Coríntios capítulo 8, verso 6, que diz: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por eles. Então, nós temos aí uma ênfase, né, centrada no Pai e no Filho, dizendo um só Deus, um só Senhor. Nós temos aí também, na própria carta aos Coríntios, algumas fórmulas trinitárias, falando de Pai, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Como, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 1, versos 21 e 22, que diz o seguinte: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, Deus é quem nos ungiu em Cristo e nos deu o penhor, que é o Espírito. Por exemplo, na mesma carta, capítulo 13, verso 13, que é a bênção apostólica, citada aí em diversos cultos,
né, por diversas denominações, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aí, envolvendo Pai, Filho e Espírito. Resumindo, estes são os valores que são inegociáveis para nós que cremos na palavra de Deus como revelação da parte do Senhor. Qualquer coisa diferente disso, né, a respeito dessas questões, para nós, é ponto de parar, analisar, ver direitinho, porque pode de alguma maneira tentarem nos induzir ao erro ou a adotarmos outros valores, outros critérios, outras definições a respeito de quem Deus é. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Óbvio que talvez num outro momento a gente possa estar até mesmo abordando aí algum credo doutrinário, né, ou uma confissão de fé, para a gente poder exemplificar de uma forma maior aí, com um pouco mais de detalhes, tá bom? De qualquer forma, Deus te abençoe, né, e a gente espera poder se ver aí numa próxima oportunidade. Até a próxima.